Nobres amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aqui para mais uma live. Seja bem-vindo, meu amigo Adilson. Hoje estamos aqui trazendo um tema diferente, um tema um pouco difícil de se explanar. Difícil por quê? Porque principalmente eu sempre tive a visão de que perdoar não era algo bom. A maioria de nós, quando pensamos em perdoar, pensamos que é algo injusto. Pensamos que é algo que não devemos fazer. Pacola, boa noite, seja bem-vindo. Mas talvez eu esteja trazendo esse tema porque, para mim, principalmente, foi algo libertador. Por isso eu preciso de compartilhar, porque eu sei que esse tema trará liberdade emocional para muitos dos amigos que aqui ouvirem esse tema e colocar no coração. Entender como eu entendi e aceitar também como eu aceitei. Então é um tema que para a gente receber a transformação dele é necessário uma aceitação. Gorete, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aqui o nosso encontro de segunda-feira. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Leila, bem-vinda. E talvez esse tema que eu estou trazendo hoje, talvez na minha vida foi um dos pontos mais importantes que eu decidi abrir mão. Johnny, abrir mão de quê? Abrir mão exatamente daquele sentimento que eu tinha de que, isso é injusto. Se fez isso comigo, por que eu preciso de levar o perdão para essa pessoa? Por que eu preciso entregar o perdão? Sendo que ela me ofendeu, sendo que ela me machucou, sendo que ela me maltratou, sendo que foi ela que fez o mal para comigo. E talvez se fosse algum tempo atrás e alguém dissesse para mim, Johnny, você acha que é importante eu perdoar alguém? Talvez eu diria. Se a pessoa te maltratou, fuja dessa pessoa. Deixa ela, é que ela não presta, ela que não presta. Mas hoje, depois de eu estudar tanto sobre liberdade emocional, sobre os gatilhos mentais, eu descobri que quando a gente guarda alguma coisa, o prejudicado, infelizmente, não é o outro. Não é aquele que nos machucou e que a gente excluiu, que a gente deixou para lá, que a gente tomou raiva, que a gente não quer mais ouvir, não quer mais falar. O prejudicado não é ele. Eu confesso a vocês, seja bem-vindo aí, Zezinho, meu amigo, Fátima, Jaqueline, boa noite a todos vocês. Eu confesso a vocês que a minha vontade, quando alguém me machucava, quando alguém me traía, quando alguém me feria, era de excluir ele completamente, ter realmente ódio daquele ser humano. Essa é a minha, eu falo com toda a certeza, essa é a minha vontade. E talvez por um grande tempo eu ensinei e eu falei que eu era esse tipo de pessoa. Que se alguém me traísse, que se alguém me machucasse, me ofendesse, era esse o comportamento que eu teria para com aquela pessoa. Toque o dedo aí no coraçãozinho para que essa live possa chegar também a mais pessoas. Para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. E eu garanto a vocês, as pessoas que abrirem o coração para ouvir, para entender sobre esse tema, pode ter certeza que vocês sairão daqui outra pessoa completamente diferente. Mais leve, mais livre e com uma tranquilidade a mais. Hoje nós teremos aqui uma convidada especial também. Ela vai trazer em todas as lives, eu falo sobre mim, falo sobre as coisas que aconteceram na minha vida. E hoje aqui eu vou trazer uma cliente que ela pôde viver isso na sua própria pele, o quanto isso a prejudicou e o quanto ela usar algumas ferramentas pôde realmente trazer completa liberdade para a vida dela. E é isso que eu quero para cada um de vocês que está aqui vendo este material.
vendo aqui essa live, vendo aqui talvez gravado, talvez aqui ao vivo. Então é esse o meu objetivo. Então certamente essa live com esse tema não será uma live que vai ter muitas pessoas. Johnny, por que você está falando isso? Exatamente porque quando se trata de entregar algo que nós não gostamos, boa noite Iris, seja bem-vinda, de entregar algo que não gostamos, nós precisamos, eu não preciso disso, eu não necessito disso, e as pessoas decidem ficar, excluir, correr, afastar. Por que eu falo isso? Porque eu sempre fui dessa forma. Então, quando era algo que ia ofender, ia machucar, ia de encontro com aquilo que eu não gostava, com aquilo que eu não acreditava, eu preferia realmente manter distância e nem ver. E hoje certamente não será diferente, mas eu só trouxe esse tema porque eu vejo como essencial, necessário para a vida de muitos que precisarão de ver esse conteúdo. Então eu gostaria que vocês tocassem o dedo no coraçãozinho. Eu já vou compartilhar aqui com algumas pessoas, com alguns amigos, para que alguns amigos também possam ter acesso a esse conteúdo de primeira mão. Já vou compartilhar aqui com pelo menos umas 12 pessoas, para que 12 pessoas possam ter acesso aqui junto com a gente. E você também pode fazer o mesmo. Agora que entendi, não tem muita gente e faz sentido. Exatamente isso, Adilson. Quando a gente trabalha alguns temas que vá de encontro com a dor emocional da maioria das pessoas, que elas acham que aquilo não é necessário, então hoje eu preciso de quebrar esse tabu exatamente nesse contexto. Quando a gente trabalha com o tema perdão, levar perdão para outras pessoas, eu gosto de comparar a isso como uma criança. Certamente vocês vão concordar comigo. E se não, vocês podem escrever aí. Se vocês concordarem, diz aí que vocês concordam. E se não, diz também que vocês não concordam. Imagina uma criança que está com dente mole, o dente da frente mole. E aquela criança, ela está com o dente doendo e você fala assim, não, você precisa de arrancar esse dente. E ela diz, não, tá doendo, tá doendo. Eu tenho exemplos próximos de mim que aconteceram isso. Não tá doendo e não deixa de forma nenhuma arrancar aquele dente. E você já sabe o que vai acontecer. Se ela não arrancar aquele dente da frente e deixar que o outro nasça com aquele dente ainda, aquele dente, o dente que nascer certamente vai nascer torto, vai nascer de uma forma que não precisaria, não necessariamente precisaria de nascer. Mas se a pessoa não arrancar, vai acontecer aquilo. E quando eu vejo uma criança dizendo não, eu não quero arrancar, eu já fico ali com pena. Se não é da minha família, se eu não tenho acesso para dizer não, é necessário, você precisa, eu só fico com pena. Porque certamente ela terá os dentes tortos, os dentes da frente tortos. Por quê? Era necessário um passo e ela não fez. E assim também o perdão. Talvez alguns anos atrás, como eu disse aqui no início dessa live, alguns anos atrás, se essa história fez sentido para vocês, escreve aí que sim, se não fez sentido, se vocês entendem o perdão como isso. Alguns anos atrás, quando antes de eu atender várias pessoas, antes de eu trabalhar como reprogramador mental, eu tinha essa visão. E depois que eu comecei a trabalhar com pessoas com traumas, com dores emocionais, com angústia, com raiva, com algumas doenças diversas, todas providas de origem emocional, ao analisar cada caso, eu posso aqui contar N de história para vocês de pessoas que não conseguiam liberar o perdão, que atraíram doenças que os médicos nem conseguiram explicar, atraíram câncer, atraíram diversas outras doenças, exatamente pelo fato de não conseguirem entregar perdão. E na maioria dos casos daquelas pessoas, quando você comentava sobre o assunto, ela dizia, não, ele que precisa de me perdoar. Foi ele que me ofendeu, foi ele que me prejudicou, foi ele que me machucou. Por que eu preciso de o perdoar? Por que eu preciso de liberar o perdão? Infelizmente, querido amigo, querida amiga, se você não libera o perdão, é a mesma coisa
de você tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Eu também, sinceramente, eu sempre tive vontade que aquela raiva, aquele ódio que eu tinha das pessoas, que eu pudesse atingir, flechar as outras pessoas. Mas, infelizmente, eu só me prejudicava com tudo aquilo. Então, o que eu quero que você entenda da questão de perdão, que quando você não perdoa, quando você não libera o perdão, o único que é prejudicado é você. De forma nenhuma aquele outro vai sair machucado, vai sair prejudicado. De forma nenhuma aquele outro vai ser machucado com o ódio que você carrega, com a dor que você carrega, com a angústia que você carrega. Voltando. Tá voltando aí, pessoal? Travou aqui. Voltando. Confirma para mim se está tudo certo, se vocês conseguem me ouvir perfeitamente nesse momento. Coraçãozinho subindo. Conseguem ouvir perfeitamente? Se sim, confirma para mim, por favor. Está tudo ok? Obrigado, Gorete. Boa noite, Maria Helena. Adilson, ok. Cris, ok. Excelente, então vamos continuar. Tudo ok aqui. Ok, Iris? Obrigado. Queridos, e exatamente isso. A vontade de cada um de nós, quando pessoas nos ofendem, eu falo, tá baixo para mais alguém? Estão conseguindo ouvir perfeitamente? Tá baixo para mais alguém ou tá perfeito o som? Ok, sim. Sim que tá perfeito ou que tá ruim? Tá bom ou tá ruim o som? Melhorou? Excelente, ok. A vontade, eu falo no plural para cada um de nós, mas era o meu sentimento e sempre foi meu sentimento. A vontade sempre foi que as pessoas que me ofenderam, e a maioria das pessoas, dos meus clientes, por eu atender pessoas todos os dias, eles relatam essas dores, essas angústias, tudo isso, e a gente consegue ali resolver. E eles relatam para mim a liberdade que eles têm no momento que eles conseguem se desligar completamente daquele sentimento. E o interessante... Deixa eu tirar o foninho para ver se fica melhor. Consegue ouvir melhor? O interessante é que quando as pessoas estão com guardando alguma coisa, e quando elas liberam o perdão, algumas pessoas, quando você começa a conversar no assunto, como eu disse aqui, obrigado, Iris, como eu disse aqui para o Adilson, quando a gente começa a conversar no assunto, eles dizem, não quero falar disso. Eu não preciso, eu não quero, eu não vou. E a maioria das pessoas diz assim, não, eu já perdoei aquela pessoa. Eu já perdoei as pessoas, eu já liberei o perdão para as pessoas. E o interessante é que eu sempre ouvi uma história de uma pessoa aqui próximo mesmo da minha cidade, de uma igreja, onde ela dizia assim, ela chegava para a pessoa, por ela ser da igreja, ela precisava de liberar o perdão, porque a Bíblia dizia que era necessário liberar o perdão. E ali ela dizia, não, eu perdoo você, mas eu não quero nunca mais te ver e nunca mais falar com você. Mas você está perdoada, só não quero te ver mais e nem você na minha frente. Aquela pessoa liberou mesmo o perdão. Ela tinha mesmo liberado o perdão para aquela outra irmã. Pelo contrário, de forma nenhuma. E às vezes nós dizemos, não, eu já perdoei, aquilo já ficou no passado. Mas aquilo ainda está cravado
dentro do peito, dentro do coração daquele ser humano. E aquilo está prejudicando. Aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai trazer doenças, mais cedo ou mais tarde, vai trazer alguns transtornos para a vida daquelas pessoas. E por isso, exatamente por isso, que hoje eu estou trazendo esse tema. Um tema que a maioria das pessoas não gostam nem de ouvir. Principalmente aquelas que estão passando por algo assim, por algo parecido nesse sentido. Porque elas acham que já vai forçá-las a fazer alguma coisa. Não é esse o objetivo desse nosso encontro, dessa nossa live. Mas pelo contrário, o objetivo dessa live é para que você entenda o quanto pode te prejudicar você não liberar o perdão para as pessoas. Quais as consequências que isso pode te trazer? Eu bem próximo tenho pessoas que passaram por momentos terríveis por não conseguirem liberar o perdão, de ter questões, problemas emocionais, doenças físicas e várias outras coisas. Por isso eu quero dizer a vocês, existem vários tipos de agressão que nós podemos sofrer. Existem algumas que são bem leves, que a gente fala assim, não, foi só uma pancadinha, eu consigo ainda conversar com aquela pessoa, mas aquilo ainda está agarrado no meu peito, aquilo ainda está doendo, aquilo ainda está machucando. Outros são aqueles que realmente machucaram muito e você não consegue nem falar com a pessoa. E tem aquelas que são mais graves ainda, que são aquelas que você não aguenta nem ouvir falar daquele assunto. Quando pensam em tocar naquele assunto, você diz, não, sobre isso aí, de forma nenhuma, eu quero ouvir. Hoje, no final dessa live, mais pro final dessa live, eu quero fazer um exercício com você, onde se você tiver algum caso, algum evento como esse que você não conseguiu, por livre e espontânea vontade, liberar o perdão, e se você queira, se você acha como necessário para que não a pessoa possa ser livre, mas para que você própria ou próprio se torne livre, nós vamos fazer um exercício para que você consiga esse objetivo. Então, o objetivo dessa live é que você possa receber uma recompensa através disso. Beleza? Combinado? Agora, neste momento, eu quero chamar aqui uma pessoa que teve grandes benefícios a partir do momento que ela tomou a decisão que ela queria resolver todas as coisas, todas as dores emocionais, todas as coisas que estavam ligadas ao passado, que a prejudicava, que a impedia de ser livre, de ser leve, de fazer o que ela tinha nascido para fazer. E a partir dessa decisão, eu quero chamar ela aqui, é a nossa amiga, só um minutinho. Gorete, aceita o convite aí para você estar aqui com a gente, compartilhando com a gente. Vê se você consegue visualizar o convite que eu mandei para vocês. Olá, Johnny. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Se apresente aí para os nossos amigos aí. Bom, eu sou Gorete, sou coach também da turma do Johnny. E é um prazer estar aqui, ter aceitado o seu convite e estar aqui nessa live com você, somando e contando um pouco da minha história, né? Como foi que você entrou na minha vida e os benefícios que você acabou trazendo para a minha vida quando você se propôs a trabalhar comigo algumas questões que eu tinha que resolver. E como Gorete, você falou... Oi. É um privilégio ter a sua participação aqui hoje com a gente. E o nosso objetivo é poder ajudar alguém aqui hoje. Ajudar alguém que passou pelo que eu passei, pelo que você passou. Então, nosso objetivo é abrir a nossa história para que, através da nossa história, nós possamos abençoar alguém. A gente possa também levar essa liberdade para alguém, para que outras pessoas também possam sempre ir em busca
e viver na sua melhor versão. Eu quero que você compartilhe aí com a gente, Gorete, um pouquinho de como você estava. Qual eram as suas limitações antes da gente começar com aquele atendimento, aquele processo de fazer com que você desapegasse de todas as coisas que te prejudicavam. Conta aí um pouquinho para os nossos amigos, para que alguém aqui nessa live possa talvez se identificar com a sua história e dizer, nossa, eu estava também passando por isso. Conte aí pra gente um pouquinho de como você estava antes. Ok. Como você falou na abertura da live sobre a questão do perdão, e as minhas 3 grandes dores emocionais, elas estão diretamente ligadas ao perdão. E essas 3 dores emocionais, elas viraram, ao longo da minha vida, um fardo que eu carreguei durante anos. E quando eu conversei com você, eu disse, John, eu me sinto carregando um fardo pesado sobre os meus ombros, aquilo me sufocava, me angustiava. Né? E por mais que eu tentasse mostrar para as pessoas que eu estava bem, lá no íntimo, no fundo, eu não estava bem. Eu estava melhorando, mas ainda tinha muita coisa para fazer. E como você disse, essa falta de perdão, ela estava lá no mais profundo da minha alma. E ela precisava vir à tona. E quando você começou a fazer as perguntas, a resposta que eu te dei, eu disse assim, John, eu estou com tanta raiva que eu tenho vontade de socar, de bater em quem me prejudicou, em quem me causou mal, em quem me prejudicou. Aí você falou assim, mas às vezes as pessoas nos prejudicam sem querer. E aí eu comecei a botar aquilo para fora. Aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio que estava lá dentro de mim. E foi aí que a gente começou a trabalhar, você começou a trabalhar comigo, a questão do perdão. Né? E isso foi aliviando aquela dor, aquele fardo, deixou de existir. A pessoa que me prejudicou era o que ela tinha para me oferecer naquele momento. Né? E eu também tinha que assumir a minha responsabilidade naquilo, né? naquele fato. E aí, a segunda dor emocional minha estava ligada a uma questão pessoal. Essa questão com uma promessa que eu tinha feita para minha irmã, quando ela estava no hospital, na última semana de vida dela. E eu prometi num momento de emoção, quando ela me pediu para tirá-la do hospital e levá-la para casa. E eu simplesmente disse que faria isso. E antes que eu pudesse, nem tinha como eu fazer aquilo, que era impossível, porque ela precisava ficar lá, ela veio a falecer. E aquilo, eu sei que era uma promessa que eu não ia poder cumprir, mas aquilo me fez um mal tão grande. Aquilo me machucou tão profundamente, me causou uma mágoa, um sentimento de culpa por eu não ter conseguido cumprir, que eu precisei. E aí você me levou até lá, você me conduziu até lá, onde eu pude dizer para ela que eu não podia ter cumprido aquela promessa, que ela tinha que me liberar daquilo. E aí foi lindo, foi maravilhoso, porque aí a gente pôde se abraçar e se perdoar mutuamente, ela por ter me pedido algo impossível. E eu tirar de dentro de mim aquele peso da culpa de não ter podido cumprir com a promessa. E aí eu me senti livre, muito livre. Gorete. Oi. Eu vi você contando essa história com essa tranquilidade e com essa liberdade. Lembra que eu chorava? Eu fico encantado com isso, porque quando você começava a comentar sobre esse tema, você não conseguia se conter, nenhum dos dois. E o mais interessante é que você
tinha dificuldade, você não gostava e você não queria de estar comunicando. Igual, por exemplo, aqui você está Nossa! online, ao vivo, para várias pessoas e com essa liberdade, dizendo para outras pessoas que é possível ficar livre de qualquer dor. Antes, quando você comentava, certamente você lembra, quando você comentava, você não gostava nem de tocar no assunto. Mas olha quão é bom. Por que hoje eu trabalho com isso e me comprometo e me dedico com cada um dos meus clientes? Porque eu recebi essa tranquilidade, eu recebi essa transformação, eu recebi essa libertação para a minha vida. E quando eu vejo uma pessoa como você estava aquele dia que a gente começou a conversar e que você dizia, Johnny, eu não consigo nem aceitar que as pessoas digam que eu vou ser coach. Ou que eu sou coach. Eu não postava no meu Instagram que eu era coach. Aquilo, eu me sentia, como o Edson falou na live da semana passada, na aula, a síndrome do impostor. Eu me senti uma impostora. Se eu não transformei a minha vida, como eu posso transformar a vida de outras pessoas? E aí, a partir do momento que essa transformação começou a vir para a minha vida, que eu pude dar uma ressignificada nessa situação, nessas dores, que eu pude liberar o perdão, porque, como você falou, o perdão, a raiva, a mágoa, o rancor, o ódio, são pequenas doses de veneno que nós ingerimos diariamente. E a pessoa que nos causou mal, que foi a do primeiro exemplo, ela nem está nem aí, ela não está sabendo. Quem tá se envenenando sou eu. Quem está atrasando a minha vida sou eu. E aí é como se você tirasse... Lembra do fardo que eu falei? Eu tirei literalmente o fardo das minhas costas, tirei cada uma das dores que estava lá dentro e disse, chega, basta. Que legal. Como o Edson disse, quem está no comando dessa bagaça da minha vida sou eu. E aí, quando você me fez o convite, cara, tinha uma vozinha lá dentro dizendo assim, não aceita, não vai dar certo, não vai ser horrível. O que as pessoas vão falar? Inclusive, minha filha está aqui, entrou na sua live, que eu falei para ela que eu ia estar aqui com você. E aí, que legal. Como é que é o nome dela? Renata, seja bem-vinda, Renata. Então, eu tô aqui, olha, meti a cara na internet a primeira vez, né? Porque eu faço vídeos para os meus alunos, mas é completamente diferente, né? E do que estar aqui participando de uma live com você. Assim, é libertador. E eu me sinto muito bem mesmo. E só tenho muito que agradecer a você. Claro que a gente ainda tem, é um processo, como você disse, né? A gente tem diversas coisas para ir resolvendo aos poucos, mas estou na caminhada. Com certeza. E o bom de tudo isso é que quando a gente aprende a reconhecer as nossas próprias dores com clareza, quando a gente enxerga os sentimentos ruins que tem dentro da gente, nós somos capazes de nos tornarmos cada vez mais fortes e de termos, como você diz, a nossa melhor versão. Por que não? Né? Eu tinha muito aquilo, John, da síndrome da Gabriela, sabe? Por conta da raiva que eu trazia dentro de mim, eu tratava mal as pessoas. Minha filha bem sabe disso. E eu dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. E hoje eu digo, eu não sou assim, e eu posso mudar, e eu posso melhorar a cada dia. E eu posso ter a minha melhor versão. A cada dia a gente pode decidir. A cada dia a gente pode decidir ir em busca da nossa melhor versão. Hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente minha, e ela tem algumas habilidades também, como eu tenho. E ali naquele momento eu estou ficando muito tempo com os dentes, tipo assim, travando os dentes, apertando os dentes um no outro. E ali eu tomei a decisão que eu preciso de entender, porque hoje eu já fiz 28 reprogramações de coisas que me prejudicavam, onde eu não conseguia falar em público, onde eu não conseguia perdoar, onde eu tinha muitas dores físicas mesmo no peito,
Às vezes eu sentia como se o meu coração estivesse, como se fosse uma pessoa batendo o dedo em um balão. Meu coração ficava palpitando. E quando eu fiz quando eu fiz todas essas reprogramações, aliviou completamente. Então trouxe completa liberdade. Hoje eu falo o que eu quero, da forma que eu quero. Eu tenho total liberdade para ajudar as pessoas do jeito que eu preciso de ajudar. Então eu vou a fundo mesmo. Quando eu pego um cliente, eu vou com o objetivo de ir a fundo e resolver ali as causas dele. Mas como você disse... Você mete o dedo na ferida. Você vai lá e cutuca assim a ferida. Mas como você disse, a todo momento nós precisamos de ir em busca da nossa melhor versão. E talvez a todo momento nós podemos melhorar mais. Porque, como eu sempre digo, nós somos portador de uma máquina extraordinária, que não existe nada na face da Terra comparado a ela. Então, a todo momento, nós podemos usar um pouquinho a melhor versão dela. E não quer dizer que você pode estar no primeiro degrau e você dar um passo já no último degrau. É impossível. Você precisa de ir degrau por degrau, degrau por degrau. Cada um de nós estamos em uma fase diferente. Não é que um é mais inteligente, mais esperto que o outro. Nós só estamos em fases diferentes. Que algumas vai chegar naquele degrau e vai parar. Outros vai chegar naquele degrau e vai continuar para o próximo, e ir trabalhando sempre a cada momento. E aí hoje eu percebi, não, eu preciso de encontrar o que está por trás disso. Porque conscientemente eu não consegui achar. Mas eu vou procurar ajuda para mim poder resolver, para que eu possa também novamente ir para a minha próxima, para a minha melhor versão, para a minha próxima versão, para o meu próximo degrau. E a gente precisa de estar sempre com esse objetivo de ir em busca, de resolver aquelas coisas. Algumas pessoas, como eu falei aqui no início dessa live, Gorete, algumas pessoas, quando fala-se de perdão, elas dizem, isso não. Porque foi a pessoa que me prejudicou. Igual, por exemplo, no seu caso, a pessoa te enganou, a pessoa te machucou, a pessoa... É algo que ainda tem o reflexo e vai continuar o reflexo desse engano por muito tempo. Mas hoje você fala disso com tranquilidade, sem estar ofendendo a pessoa. Mas, Johnny, o pior de tudo, porque além da raiva, e antes que isso se transformasse em raiva, tinha a vergonha, que é pior. Que é pior, um sentimento péssimo. Que traz apatia para a vida da gente, não dá vontade de você reagir, não dá vontade de você fazer nada. Porque você vibra tão baixo na vergonha de ter sido enganada, que você, sabe, é uma dor que não tem explicação. E depois disso vem a raiva da gente mesmo, e a raiva do outro. E a raiva do outro é maior. E a vontade que dá é de você sair dando pancada em todo mundo, e mesmo quem não tem nada a ver com isso. E liberar o perdão abre novas perspectivas, né? Faz a gente ter um futuro pela frente. Respirar. E como você diz, a taquicardia vai embora, o coração volta ao normal, bate, sossegado, tranquilo, né? Dá vontade de viver, né? Dá vontade de se arriscar, de enfrentar os nossos medos. Olha eu aqui, enfrentando o meu medo de falar em público. Né? E você vai brilhar muito, você vai usar muito desse seu talento para abençoar muita gente. A questão do perdão, o interessante é que não é só a gente perdoar as outras pessoas. Às vezes o pior perdão que precisa ser entregado, aquele que mais prejudica, é aquele que você não se perdoa. Porque você fez alguma coisa, você se sente que você que foi o errado de fazer aquela coisa, ou alguém fez alguma coisa e ele conseguiu passar para você a culpa de que é você que é o culpado ali por aquilo. E quando você carrega dentro de você de se culpar, dificilmente você consegue viver na sua melhor versão. Quando você não perdoa os outros, você carrega dores. Quando você não consegue se perdoar, você começa a olhar para você como você sendo inferior,
como você sendo burro, como você não tendo valor, como você sendo um qualquer, como você sendo um ninguém. E talvez isso seja uma das coisas que mais limita o ser humano, que mais limita pessoas extraordinárias a alcançar realmente, viver aquilo que elas nasceram para viver. E quando a gente, eu falo isso por mim também, porque por muitos anos da minha vida, eu não consegui ser quem realmente eu tinha nascido para ser. Porque eu olhava para mim e eu me enxergava inferior às outras pessoas. Eu olhava para mim e me via como sendo culpado de algumas coisas. Algumas coisas que tinham acontecido, eu achava que eu que era o culpado. E por eu ser culpado daquilo, eu achava que eu não prestava. Eu achava que eu não tinha valor. Eu achava que eu não era tão inteligente daquela forma. Se eu tinha cometido um erro como aquele, é como se eu não fosse tão inteligente. E aquilo me colocava para baixo, aquilo eu não conseguia me enxergar. Às vezes até as outras pessoas olhavam para mim e diziam: Johnny, mas você é inteligente, você é incrível, você é cheio de ideias. E eu olhava para mim e eu não conseguia ver aquela pessoa. Eu vi uma outra pessoa diferente. Eu vi uma pessoa inferior, uma pessoa pequena. E quando eu consegui me perdoar, liberar o perdão para outras pessoas, desbloquear todas aquelas coisas que me machucavam. Eu fui muitas, eu não fui pouquinhas igual você não, Gorete, que foi só umas Não, mas 4 tem mais. 5. Tem Mas mais. essas 4 ou 5 já te trouxe uma liberdade incrível para você. Eu precisei de 28 reprogramações, mas o que eu digo é que valeu sim a pena aquele comprometimento que eu tive comigo, aquele investimento financeiro que eu fiz em mim, porque realmente, quando a gente vai em busca da nossa melhor versão, é uma liberdade que não tem preço, que não tem nada que se pague. Exatamente. Ontem, eu dando uma olhada na tabela lá das vibrações, né? E eu pude ver onde eu estava, lá embaixo. Na vergonha, na culpa, na raiva, né? Depois, eu já estou lá em cima, já estou no verdinho lá, que é o 200, né? Hertz. Quer dizer, a minha vibração está subindo. Isso é uma coisa que, para quem não estudou, para quem não está estudando como a gente, fica difícil de acreditar e acha que é uma coisa mirabolante ou mágica, mas não é. É trabalhar o que está dentro da gente, de dentro para fora. Essa mudança tem que vir de dentro para fora. Antes eu dizia assim: olha, eu estou bem, estou ótima, estou rindo. Né? Não estava. Estava rindo aparentemente. Por fora e por dentro estava... Exatamente, por dentro eu estava destruída. Então, quando você começa a trabalhar o seu interior e as coisas vão se ajeitando e você vai liberando o perdão, o auto-perdão, como você falou, que é muito importante, que não adianta perdoar os outros e também não se perdoar, né? Então, eu perdoava, entre aspas, como o caso lá da irmã, né? Eu perdoei, mas é da boca para fora. E se auto-perdoar, porque o auto-perdão é muito importante. E aí você começa a ganhar liberdade, a ousar, né? Começa a ser livre. E joga aquele fardo lá longe e não volta mais, não olha mais para trás. Verdade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E quando as pessoas, algumas das pessoas que estão vendo aqui essa live, elas podem olhar para você, ver você contando essa história e dizer: essa história dela não machucava tanto. Porque se ela está contando com essa tranquilidade, eu falo. A gente foi para a convenção lá em São Paulo, e lá na convenção eu tive a oportunidade de subir no palco e estar ali ao lado do nosso professor e mentor Edson Burg. E ali ele virou para mim e falou assim: Johnny, mas você faz isso porque você é cara de pau. E você até ganhou um apelido, as pessoas que não conhecem o antes, igual talvez a sua filha que está aqui, ela sabe realmente do que você fala. Isso. Eu sei
do que você está falando, da transformação que você teve. Por quê? Porque eu vi, da minha vida eu vivi. Mas as outras pessoas, quando veem a gente falando com essa facilidade, a gente usando as nossas histórias, é como se aquelas histórias não doíam. Mas quando a gente estava dentro daquilo, dentro daquele emaranhado, aquilo a gente não aguentava nem expressar sobre aquilo, que as lágrimas vinham, que o coração apertava, que doía, que machucava, que dava raiva, que dava vontade de espancar ali aquele infeliz que fez aquela covardia com a gente. A gente queria só distância. E algumas pessoas que estão aqui, certamente tem várias pessoas que têm algumas dores emocionais, que tem algumas pessoas que as traíram, que as machucaram, que as ofenderam com palavras. E eu quero que você que está aqui comigo nessa noite, você já comece a buscar algo aí dentro de você, alguma coisa que a gente vai estar fazendo um exercício bem simples. Eu quero que neste momento você não procure algo muito, muito pesado, porque aqui eu não vou ter o controle de como você está aí. Se você estivesse frente a frente, eu frente a frente com você, poderia ser qualquer coisa que eu conseguiria te libertar completamente disso. Mas não sendo, eu quero que você escolha algo do primeiro ou do segundo nível aí, não do terceiro nível, porque talvez do terceiro nível possa te machucar muito e você não consiga nem sair ali da cena para você conseguir se tornar completamente livre. Se você tiver alguma coisa mais grave, mais que te machucou muito e que te machuca muito e que você não aguenta lembrar, procure ajuda. Você pode me procurar, que eu posso te ajudar com isso, dentro de uma sessão individual. Mas hoje, no final dessa live, a gente vai estar fazendo esse exercício. Então, mais uma vez, eu digo boa noite. A Maria Helena diz, obrigado por esse espaço, preciso sair agora. Abraço, Malena. Até mais, obrigado você por estar aqui e por também ter aceitado essa transformação. A Malena já esteve aqui com a gente também, falando um pouquinho da transformação que ela recebeu através desse método que eu utilizo, que é o método liberdade emocional. É incrível poder trazer a liberdade emocional para as nossas vidas e poder levar também para a vida de outras pessoas. E, Johnny, tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas têm que saber, que não foi de uma hora para outra que eu cheguei até você, né? Que você chegou até mim. Mas foi uma longa caminhada, uma longa busca de autoconhecimento. Primeiro eu busquei o autoconhecimento. E depois vem a questão de você se abrir, de você aceitar que você precisa trabalhar aquilo para que você possa ter uma vida melhor, plena. Por que não ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena? A gente pode sim. Problemas a gente vai continuar tendo no dia a dia. Mas que podem ser resolvidos, ou que podem ser vistos por um outro ângulo, né? Que agora eu consigo ver por um outro ângulo, com um novo olhar, né? E tudo isso graças às transformações que foram vindo na minha vida e que você me ajudou a enxergar, que foi muito importante você fazer as sessões para que eu pudesse voltar, mergulhar lá no fundo e buscar lá no fundo o que estava me prejudicando. Muito. A Helena perguntou ali, de quanto tempo X? Eu não sei, pode ser que a Helena quis perguntar assim no contexto. Quanto tempo que a gente precisou dentro ali daquele momento para você conseguir liberar total perdão para aquele evento, para você conseguir mudar completamente aquela cena. E eu gostaria que você respondesse aí para ela, Gorete. Quanto tempo que você gastou ali naquele momento, naquele exato momento para a gente encontrar o problema e para a gente resolver o problema? Olha, pessoal, eu citei 2 problemas, né? O primeiro problema, que foi que eu me sentia culpada, tinha raiva e tudo, esse perdão foi liberado no final da sessão. O Johnny tem uma habilidade incrível, ele me conduziu até o momento exato, aonde eu pude ficar frente a frente com a pessoa e liberar o perdão. Mentalmente, né? Frente a frente, mentalmente. Mentalmente. Porque mentalmente, a gente pode ir para onde a gente quiser.
A gente pode viajar para onde a gente quiser. Aí eu não preciso estar frente a frente com a pessoa para que eu possa liberar o perdão para ela. Não preciso. Se você puder fazer isso por telefone, pessoalmente, ótimo. Mas no meu caso era impossível. E o segundo caso, que foi o da minha irmã, pior ainda, porque ela já faleceu. Não tinha como. E eu tinha que fazer aquilo, tinha que voltar lá, no momento exato, né? Para me encontrar com ela, para dizer para ela que eu não podia ter feito aquilo, que eu não podia cumprir com a promessa, porque o momento não era adequado, e a gente se perdoar. E pronto, zerar essa história. Não leva muito tempo. E em 2 sessões eu consegui fazer isso, né? Quando você tem, está predisposto, aberto e realmente quer, acontece. É possível, é possível. É possível, com certeza. A questão, o porquê que o perdão, o porquê que quando alguém nos ofende, aquilo continua nos machucando. O nosso cérebro, ele tem o poder de registrar algumas coisas. E ele registra e deixa como uma informação real. E o nosso cérebro é como se tivesse várias gavetas, onde naquelas gavetas tem informações. E sempre que algumas informações ele deixa mais presente, onde você pode estar acessando a todos os momentos. E, por exemplo, quando você tem raiva de alguém, às vezes o cérebro deixa aquela informação tão acessível que a todo momento você está acessando aquilo. Todo momento você está lembrando. Então você lembra se a pessoa te traiu referente a dinheiro, toda vez que você vai comprar alguma coisa e que você tem alguma dificuldade, o cérebro fala assim, ó, também aconteceu isso, alguém gastou seu dinheiro, alguém te roubou, aconteceu aquilo. E toda vez o seu cérebro acessa aquilo e te entrega as emoções como sendo real. Como é que a gente consegue fazer uma reprogramação mental? É como se a gente pegasse essa gaveta e despejasse as informações dessa gaveta e colocasse a gaveta limpa novamente. Onde quando o seu cérebro tentar acessar essas informações, ele busca e não tem nada. É como se fosse o computador. Clica em uma pasta, abre uma pasta, tem várias informações. Informações boas, informações ruins. Se você apagar aquela pasta ou apagar o conteúdo daquela pasta, você clicar ali naquela pasta, não vai ter nada. Então, se tinha alguma coisa que te expunha dentro daquela pasta, você apagou, quando você clicar nela, não tem nada, está completamente livre. E é exatamente dessa forma que funciona. Então, por isso que é rápido. Às vezes é 3, 4 minutos, você resolve coisas que a pessoa carregava por 50 anos, 60 anos. John, o que muita gente não entende é porque acha que quando a gente volta lá para resolver esse problema, a gente vai ficar nas causas. Não, a gente não vai para as causas. A gente vai resolver e sair de lá e voltar para o aqui e agora. Porque o que já passou, já foi. A gente só precisa zerar isso. Né? Dar, como se diz no coach, ressignificar. Dar não é? Nós não vamos ficar encontrando justificativa, as causas, por que isso, por que daquilo outro. Não. A gente precisa voltar lá para liberar o perdão, para entender a situação e dizer, tá tudo bem, era o que você podia fazer naquele momento. Tá tudo bem, acabou. Segue o teu caminho que eu sigo o meu, né? E libera o perdão. E aí um mundo de possibilidades se abre na sua frente. Isso é incrível, né? É muito incrível. A Suzana escreveu ali por 63 anos. A Suzana, ela também já participou com a gente aqui. E ela, por 63 anos, ela carregou o medo de barato. Onde ela precisou até dormir na rua com os filhos, porque ela tinha medo de barato. Chegou na casa dela, tinha uma barata dentro de casa. Ela não teve coragem de entrar e ela precisou passar a noite com os filhos pro lado de fora. Olha como a nossa mente é extraordinária, mas ao mesmo tempo ela nos trava de uma forma que ela realmente... O objetivo dela é nos proteger. Gorete, eu gostaria, o nosso tempo aqui foi tão bom aqui com você, que praticamente a gente já está uma hora aqui junto e às 8 horas nós temos um compromisso. Então gostaria que você desse as suas considerações finais aqui. Olha, gente, a única coisa que eu posso dizer nesse momento é que vale muito a pena. Vale muito a pena você investir em você.
né? Quanto vale você ficar deprimido, triste, amargurado, com raiva do mundo? Quanto vale você ficar preso nesses sentimentos ruins? Então vale a pena se sentir livre. E é isso, é o que eu sinto e é o que eu quero que todo mundo experimente, né? É isso. Gorete, muito obrigado mesmo pela agradeço, sua João. coragem de vir aqui e expor parte da sua história. Parabéns por isso e muito obrigado, gratidão. Eu sei que algumas pessoas saíram daqui, vão sair daqui, não saíram ainda, estão todos aqui, mas vão sair daqui com o sentimento de que é possível. Se foi possível para Gorete, é possível para mim. Se foi possível para Suzana, se foi possível para várias, dezenas, centenas de pessoas, também é possível para elas que estão aqui. Então, muito obrigado. Eu quero que você volte aqui novamente comigo. Foi muito bom estar aqui com você. E eu quero que outras oportunidades você volte aqui para compartilhar algumas experiências, compartilhar algo sobre você, de alguma transformação que você teve, que você acredita que essas pessoas, esses nossos amigos, precisam também saber que existe essa possibilidade de ter a vida transformada. Será um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Será um prazer voltar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado e eu vou estar... Você continua aqui comigo, a gente vai estar fazendo um exercício, mas você continua aí comigo. Deixa eu ver se eu consigo tirar você aqui. Deixa eu ver aqui. Olha minha filhota. Beleza. Remover. Você continua aí com a gente aí, tá bom? Queridos, nós temos aqui alguns minutos para a gente estar fazendo esse exercício. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, Gorete. Parabéns aí, foram muitos coraçõezinhos aqui dado para você, por você, pela sua história, pela sua coragem, pela sua dedicação de poder também contribuir na vida de outras pessoas. Parabéns pela sua transformação e por essa decisão de usar a sua vida para abençoar também outras vidas. Queridos, para a gente fazer o exercício vai ser bem rápido. Então, o que vai ser necessário? Vai ser necessário que você, não precisa ainda, preste atenção nas orientações. Você vai fechar os seus olhos. Quando você fechar os seus olhos, você vai lembrar do momento exato. Não procure uma cena que machucou muito, uma cena mais leve. Você vai visualizar aquela cena, aquele acontecimento. E quando eu te der um comando, você vai sair da cena. Quando você sair da cena, você vai visualizar a cena de fora. Você vai se ver de fora daquele acontecimento. E ao se ver de fora, você vai distanciando. Para algumas pessoas vai ser rápido para sair. Para outras é mais difícil. Então por isso que eu não quero que você escolha algo muito difícil. Porque aqui eu não consigo saber se você está conseguindo sair ou se não da cena. Beleza? Conseguiram compreender? Visualizou a cena, imaginou a cena, você vai acessar a cena depois de um relaxamento, você vai sair da cena e você vai ir distanciando dessa cena. Beleza? Então escolha alguém que te ofendeu, que fez alguma crítica para você, que aquilo você sente que está te travando, que está te bloqueando, alguém que machucou com alguma atitude, você viu ali aquela atitude. Então neste momento, procure um local confortável e vamos lá. Certinho? Então para os comentários, pode fechar os seus olhos neste momento, já lembrando do acontecimento. Feche os seus olhos. Relaxe bastante. Fica consciente para todos os sons ao seu redor. Fica consciente para a temperatura do ambiente, para a poltrona que você está apoiado. Isso. Fica consciente também para todos os objetos ao seu redor. O telefone, as paredes, as cores. Isso. Veja tudo mentalmente. E neste momento, no 1, 2, 3, já, acessando aquela cena. Começa a ver aquela cena mentalmente. Esteja dentro daquela cena. Viva novamente aquela cena. Onde você foi agredido, onde você foi ofendido, machucado.
Você viu algo que você não queria ver. Dentro da cena, sinta tudo o que você sentiu. Ouça tudo o que você ouviu e veja tudo o que você viu. Concentre-se agora nas minhas palavras. Neste momento eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, você sairá dessa cena, você saltará dessa cena e você irá ver essa cena na terceira pessoa. Então vamos lá, concentrando na minha voz. 1, 2, 3, salta. Salta e se veja de fora. Salta e se veja de fora da cena. Salta e se veja de fora da cena. Salta e se veja de fora da cena. E vai distanciando da cena. Salta e se veja de fora e vai distanciando. Vai distanciando. Vai distanciando. Vai distanciando. Distanciando. E ao distanciar você vai sentindo bem. Ao distanciar, aquela mágoa vai ficando. Aquela raiva, aquela dor, tudo aquilo vai ficando. E você vai distanciando e se sentindo bem. Distanciando e se sentindo bem. Distanciando, distanciando, distanciando. E aquela cena vai ficando apagadinha. E todos os sentimentos vai ficando para trás. E nessa distância você vai pegar uma borracha que estará na sua mão direita e você vai apagar aquela cena. Apague ali tudo. Apague tudo. Use a sua mão direita e apague tudo. Tudo ali. Apague tudo. Apague tudo. Apague você, apague aquela pessoa, apague aquelas pessoas que estavam ao redor. Apague tudo. Apague tudo. Isso. Apague tudo. Apague tudo. Isso. Isso. E neste momento, no 1, 2, 3, voltando. Voltando. E neste momento, todo mundo que fez esse exercício, é necessário agora bater o dedo no coraçãozinho. Todos que fizeram o exercício, bata o dedo no coraçãozinho. Coraçãozinho, quero ver os coraçõezinhos subindo. Coraçãozinhos, todas as pessoas que fizeram o exercício. Dedo no coraçãozinho neste momento. Dedo no coraçãozinho. Ok? Legal, 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 legal. Legal. Quantos coraçõezinhos subindo. Que legal. Que legal. Neste momento você pode escrever aí também. Compartilhar. O que você sente ao lembrar dessa cena? Que você conseguiu se dissociar dela. O que você sente agora ao lembrar dessa pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te machucou? Pode escrever aí. Pode escrevendo, escrevendo e compartilhando. Para algumas pessoas foi fácil, para outras certamente um pouco difícil. Se você teve um pouco de dificuldade de sair da cena, é uma cena que te machuca muito, alívio, a Neuci, obrigado Neuci, pela sua participação, por estar aqui. Para algumas pessoas é fácil sair da cena, não para algumas pessoas, depende do evento, da cena, do acontecimento. Tô de boa, o Adilson, legal. Então depende do acontecimento, você tem facilidade para sair da cena, dependendo você tem dificuldade, mas você pode estar voltando novamente, essa live vai ficar salva. Se você teve a dificuldade, você quer... você não conseguiu sair da cena, você pode voltar e refazer esse exercício. Certamente você vai ter um alívio e com mais tranquilidade. Paz, parabéns, Rê. Com mais tranquilidade você vai conseguir entregar o perdão para essa pessoa. Lembrando que o perdão você não entrega, não porque aquele maldito precisa, mas porque você precisa. E quando você dissocia, você reprograma, você deixa isso, você consegue livremente se sentir completamente livre. Queridos, muito obrigado por estar aqui finalizando às 8 horas. Temos um compromisso agora. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelos coraçõezinhos de vocês. E na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente às 7 horas para, de alguma forma, poder contribuir com a sua vida. Algo que eu usei na minha vida, que trouxe alguma transformação, certamente eu compartilharei com você, para que você também possa receber
esse benefício, esse alívio, e você possa, como eu, tomar a decisão de todos os dias da sua vida ir em busca da sua melhor versão. Muito obrigado a todos. Excelente noite para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui.